Olá, salve, salve, muito bom dia. Vai começando aqui pela PAN mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na nossa conversa dessa terça-feira. 4 de junho de 2019, caso Neymar. Como o mundo do futebol, incluindo a seleção brasileira, patrocinadores e clubes europeus, estão acompanhando a acusação de estupro da qual o jogador é alvo. Ontem a polícia voltou à Granja Comari e intimou o atacante do PSG. Mudanças na CNH. Jair Bolsonaro deve enviar hoje ao Congresso o projeto de lei que dobra a validade e o limite de pontos da Carteira Nacional de Habilitação. Pode isso, Fefito! O presidente das Filipinas, Rodrigo Duarte, diz que se curou da homossexualidade com a ajuda de mulheres bonitas. Ah, tá. Melhores amigas todo mundo tem. Esses são alguns destaques do Morning Show que está só começando. Você é o nosso convidado de honra. Você que nos acompanha em imagem, você que está aí no trânsito das grandes cidades, nos automóveis, ouvindo este programinha de rádio. Vem com a gente até às 11h30, como eu disse, a gente segue aqui. E aí, Paulitias, bom dia. Bom dia, Edgar Piccoli. Tudo bom? Tudo ótimo, querido. Qual que é a hashtag Olha, de hoje? pelas suas manchetes a gente já vê que os assuntos estão quentes, não é, Edgar? Já vão movimentar aí o nosso Twitter e o nosso departamento estruturado de hashtags avançadas resolveu trazer uma tag que incite o quê? A discussão, a polêmica, as opiniões divergentes nessa rede social que tudo sabe, não é? O Twitter. Então hoje, tenho certeza, vamos para os assuntos mais comentados do Brasil com uma tagzinha que é progressistas versus conservadores. Escolha seu time, coloque seu gif, seu meme, seu grande momento de progresso ou de conservadorismo. Vale tudo para alimentar essa tag para os assuntos mais comentados do Brasil. Hashtag progressistas versus conservadores. É hoje que esse Twitter pega fogo. Quero saber também aqui, vou estender isso para o nosso WhatsApp, 11 931 7009. E aí, qual a tua visão de mundo, hein? Você tá mais para progressista ou para conservador? Divide com a gente aí a tua opinião. Conta um pouco, né, do porquê você se considera uma coisa ou outra, ou nenhuma das duas, ou as duas junto, um pouquinho de cada. Explica pra gente. 11 931 7009 é o nosso WhatsApp para você participar. Mande mensagens em vídeo, tá bom? No mais, você nos acompanha em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jp.com.br, também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/morningshowjp, além das mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica animadão, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning Show tá só começando. Vamos abrir o noticiário indo direto a Brasília, aos 45 do segundo tempo, se não já naquele tempo de prorrogação ali, né? O Senado aprovou ontem a medida provisória que estabelece um pente fino no INSS. Vamos conferir aí na matéria, na reportagem de Levi Guimarães, diretamente de Brasília. O Senado aprovou a medida provisória antifraude do INSS. A aprovação aconteceu poucas horas antes de a MP perder a validade, caso não fosse votada. A matéria faz um pente fino em benefícios previdenciários e mira uma economia de 10 bilhões de reais nos primeiros 12 meses, coibindo pagamentos com indícios de irregularidade. A medida também dificulta o acesso a benefícios como pensão por morte e auxílio reclusão. O líder do PSL, senador Major Olímpio, lamentou o fato de a MP só ter chegado na Câmara na última quinta-feira, mas reforçou o apoio. Mais uma vez, para o nosso desconforto do Senado funcionar só como casa carimbadora, não ter tempo para fazer uma avaliação mais profunda, mas uma economia em 12 meses da ordem de 9,8 bilhões de reais é muito significativo para o país nesse momento. A aprovação se deu após um consenso entre o governo e a oposição, com exceção do PT.
Alguns partidos questionavam o ponto que exige uma autodeclaração do trabalhador rural para comprovar que atingiu o tempo mínimo de contribuição. Ela seria feita após a pessoa entrar em um cadastro nacional, em um prazo de até 5 anos. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, explica o acordo. Que é o final dos 5 anos. Se o cadastro do CNIS não estiver preenchido adequadamente, não tiver atingido pelo menos 50% do número de segurados do rural, você vai restabelecer e reativar esse prazo, até que você consiga atingir esse patamar mínimo. Porque você sabe que as fraudes existem, são muitas, mas existe muita gente que vai ter dificuldade de locomoção, dificuldade de informação até para garantir o seu direito. Editada pelo governo federal, a medida provisória tem força de lei assim que é enviada, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para não expirar. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, disse que o presidente Jair Bolsonaro agradece ao Congresso. E agradecer o empenho do presidente da Casa, o senador Alcolumbre, e todos os senadores que, demonstrando um sentimento nacional, atenderam ao compromisso de comparecer na sessão de agora, à tarde, para legislar a favor do Brasil. O Senado ainda aprovou uma medida provisória que prorroga até o fim do ano que vem o pagamento de gratificações a servidores da AGU. Ela também caducaria nesta segunda-feira. De Brasília, Levi Guimarães. Tá aí, nosso primeiro assunto, já jogo para você comentar, Caio, e aí? Tava caducando, né? Era esse o temor ali, né? Que essa emenda, que essa MP caducasse, sim, né? E retrocedesse, voltasse todo o processo. Bom dia, Edgar. Bom dia. Olha, o governo Bolsonaro, no primeiro trimestre, ele editou aí, se não me engano, umas 9 ou 10 MPs, né, medidas provisórias. Eu queria destacar três delas. A primeira é a MP 870, que é da reforma administrativa, que ela vai reduzir o número de pastas, né, de 29 ministérios para 22, extingue o Ministério do Trabalho, né, antro de sindicalismo pelego e fisiologismo, e tentou fazer o COAF sair, né, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sair do Ministério da Fazenda e ir para o Ministério da Justiça. Infelizmente, isso foi reformado de forma equivocada pela Câmara Federal. Além disso, tem a MP 873 da contribuição sindical, pouca gente fala nisso. Ele muda as regras de contribuição sindical paga pelos trabalhadores, proibindo o desconto em folha e obrigando os sindicatos a fazer o recolhimento por boletos. Daí é fundamental para não permitir que a convenção coletiva, geralmente esvaziada de representatividade, ressuscite o imposto sindical obrigatório e tungue do trabalhador, tire dele a renda referente a um dia de trabalho por ano. E aí, finalmente, você tem a SMP, que é a 871, que é a antifraude, que faz esse pente fino aí nos benefícios previdenciários pagos pelo INSS, e aí dá umas regras bem mais rígidas para concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade e, principalmente, auxílio-reclusão, que o ouvinte da PAN vai conhecer aí como bolsa presidiário, como bem colocou aí o senador por São Paulo, Major Olímpio. A economia calculada em um ano é de 9,8 bilhões de reais, é bastante coisa. Agora, eu queria falar um pouquinho com o ouvinte da PAN sobre o que é a medida provisória como um instrumento previsto na nossa Constituição, né? Aliás, está tudo elencado no artigo 62 da Constituição, está lá o dispositivo que regulamenta isso. E, inclusive, quais são as limitações. Muita gente acha que o presidente pode sair por aí legislando por MP e não é assim que funciona. Então, direito penal, processo civil, direitos políticos, direitos eleitorais, nada disso é matéria de MP. Bom, o que é importante a gente falar? A medida provisória, ela é reflexo do nosso sistema político presidencialista. Ontem a gente falou aqui sobre parlamentarismo, né? Por quê? A medida provisória, ela compele o Congresso a votar com celeridade, com agilidade, aquelas matérias que o Poder Executivo considera relevante. O que é o Poder Executivo? O governo, o Presidente da República, por aí vai. Então, a MP, a medida provisória, ela é uma norma editada com força de lei. Ela tem efeito jurídico imediato. E quem edita a competência é do presidente da República. Só que a gente está numa democracia, freios e contrapesos, o Congresso precisa referendar isso nas duas casas, né? Câmara e Senado. Então, assim, editou a MP, em 48 horas já vai ter uma comissão mista formada para fazer a emissão de um parecer. São 12 deputados, 12 senadores, depois isso daí vai para votação na Câmara, votado na Câmara, pode ser reformado, pode ser rejeitado, isso vai para o Senado se não for rejeitado. E aqui é importante
importante a gente falar isso, porque essa é uma votação por maioria simples de MP, né? Então o quórum é metade mais um. Significa que você tem que juntar pelo menos 257 deputados de quórum na Câmara Federal e 41 senadores, tá? Essa informação é importante, a gente já vai retomar ela. Se você aprova ela total ou parcialmente, ela já se converte em lei ordinária com aquelas modificações propostas pelo Congresso, que podem inclusive ser objeto de veto presidencial, o que costuma ser bem raro. O nome é medida provisória justamente porque provisório é a característica daquilo que não é permanente, que não é definitivo. A vigência de uma MP é de 60 dias e ela é prorrogada automaticamente uma vez só se ela ainda não tiver votada, né? Então, se a votação não for concluída. E se ela não é apreciada em 45 dias da sua publicação, ela sobe de prateleira e passa para regime de urgência. O que significa? Que ela tem preferência sobre todas as outras deliberações legislativas. Então, no jargão político, eles falam que trava a pauta, né? Você só pode votar outros projetos de lei, proposta de emenda à Constituição, etc., se você votar antes a MP tirar da frente a MP que está em regime de urgência. E se não votar, nesses 120 dias, a MP caduca, perde a validade e perde todo o seu efeito jurídico. É um problemão para o Poder Executivo. Era o caso dessa MP, que estava algumas horas de caducar, parece que faltava 3 horas. Coisa pouca. Na risca da linha, né? E aí aconteceu um milagre, né, Edgar? Que é o quê? É uma sessão do Senado Federal. Na segunda-feira, em plena segunda-feira, a gente sabe que eles têm o péssimo hábito de trabalhar só de terça, quarta e quinta, com 67 senadores registrando voto, casa cheia. E aí eu fico me perguntando, mas esse governo não era aquele governo que não sabia articular, que não tinha maioria? Os 55 senadores que votaram a favor, isso é superior à maioria qualificada. E aí fica a pergunta, né? O que aconteceu? Aí você pega, por exemplo, o subtítulo do Globo, da matéria do Globo sobre o assunto. Olha só que interessante. Após acordo com o Centrão e sindicatos, novo cadastro de aposentadoria rural foi adiado. Olha o que rolou. Era para o novo sistema de cadastro entrar em 2020. Eles postergaram isso 3 anos, para 2023. Por que isso? Não é a justificativa que o parlamentar deu aqui bonitinha, de incorporar as pessoas no cadastro. Não, senhor. É porque, atualmente, os sindicatos são os responsáveis pelas declarações que fundamentam todas as aposentadorias especiais dos trabalhadores rurais. Na prática, o sindicato ganha por dentro, com emissão de taxas, mas também ganha por fora. Aquela velha história da burocracia brasileira de criar dificuldade para vender facilidade e fora os casos de ludibriar, né, os trabalhadores rurais. Então, a MP, ela transfere essa responsabilidade dessa declaração para um órgão subordinado ao Ministério da Economia. Então, seria menos uma teta para os bezerros do sindicalismo. Mas tudo bem, segue o jogo. A gente sempre fala aqui na frase do estadista prussiano, Otto von Bismarck, que política é a arte do possível. Então, na MP 870, o Ministério da Justiça perdeu o COAF. Na MP 871, o Ministério da Economia perdeu, aí, ainda que temporariamente, essa verificação do benefício da aposentadoria rural, que vai continuar nas mãos do sindicalismo. Mas qual que é o denominador comum aqui dessa história? Isso é a prova de que o Centrão não opera por interesse público, mas ainda assim é possível dar um pouquinho de lama, Edgar, para eles chafurdarem, para eles se refestelarem, enquanto o Brasil avança aos pouquinhos. Então fica aí o desejo que essas criaturas aí do pântano aproveitem bem as migalhas e os restos que nós ainda somos obrigados a dar para eles. Vamos falar da importância da reforma da Previdência. A Jovem Pan está com uma campanha e exibindo depoimentos de entusiastas da reforma. Vamos ouvir agora a opinião do governador por Goiás, o Ronaldo Caiado. Eu hoje, pelo aquilo que eu arrecado, eu não tenho R$1 para investir em infraestrutura, saúde, segurança e muito menos em educação. E, no entanto, eu tenho que tirar todo mês do Tesouro do Estado R$200 milhões, 200 milhões de reais para completar a folha de pagamento dos inativos e aposentados. Então, raciocina bem o que é isto para a União. Nós todos hoje, estados e municípios, estamos inviabilizados. E esta tese e essa maneira de continuar por aí, infelizmente, não vai deixar nenhum ente federado sobreviver.
daqui uns dias nós não teremos como arcar com o pagamento sequer de servidores públicos. Essa é a realidade. Então, se nós temos o diagnóstico nos estados, nos municípios, e o mesmo ocorrendo com o governo federal, por que não tratarmos o problema de imediato? Por que não buscarmos uma outra alternativa? Por que essa radicalização de querer manter um sistema que já exauriu, faliu, quebrou? Então não tem o menor sentido, a não ser aqueles que realmente torcem para que o Brasil não dê certo. E aí a maioria da população brasileira vai querer a reforma da Previdência, que eu apoio de público, e tenho certeza que a grande maioria, tá certo? Quase 90% da bancada dos deputados estaduais e senadores de Goiás pensam dessa maneira. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Você pode dizer pra gente por que considera importante a reforma da Previdência? Tem uma linha especial para você fazer isso aqui na Jovem Pan, é o 11 97465 1630. Vamos seguir aqui no Morning, mudando o nosso assunto agora, falando de outra coisa. Vamos voltar a falar dele, o menino Ney. Menino Ney, Vini. Você gosta, né? Olha, o Neymar, todo mundo tá sabendo já, ou grande parte do público que nos acompanha aqui, acompanha o noticiário, tá sabendo aí que o Neymar tá sendo acusado de estupro. Nessa segunda-feira o caso ganhou alguns desdobramentos aí, surgiram novas informações que a Paulinha traz pra gente agora. O Neymar vai ter que, já de princípio, já sabe-se que ele vai ter que prestar um depoimento, né, Paulinha? São dois inquéritos diferentes, Ed. Então a gente tem a questão da intimação para ele depor na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática do Rio de Janeiro, para prestar esclarecimentos sobre a divulgação de conversas e imagens íntimas da mulher que o acusa de estupro. Essa intimação foi entregue nessa segunda, lá na Granja Comari, na concentração da seleção brasileira. A expectativa era de que o Neymar fosse depor na sexta-feira, né? Então, teoricamente, vamos imaginar aqui, ele jogaria esse amistoso contra o Catar na quarta-feira e na sexta-feira seria o dia para ele ir lá depor. Só que na sexta-feira ele estaria em Porto Alegre concentrado para um jogo do domingo contra Honduras. Então a assessoria jurídica da CBF está tentando transferir esse depoimento na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática para a outra semana. E aí ele vai ter que prestar esclarecimento em relação a se cometeu ou não esse crime virtual. E aí a gente tem a denúncia de estupro que corre aqui em São Paulo. Edgar, a polícia está averiguando, está reunindo provas e deve ouvir testemunhas e o próprio Neymar em algum momento, mas isso ainda não foi marcado, a gente não sabe quando. Ontem o Jornal Nacional fez uma reportagem extensa, trazendo outras peças aí para o tabuleiro. É uma história ainda muito nebulosa, Edgar, com muitas versões, então cada hora entra um personagem novo nessa narrativa. Ontem, em especial, a gente teve a figura do ex-advogado dessa alegada vítima, né? Então a gente teve aí o senhor José Edgar da Cunha Bueno Filho entrando para essa matemática aí nem um pouco exata. Então, o que aconteceu? Descobriu-se que esse advogado rescindiu o contrato com essa mulher por conta do que eles alegam ser uma diferença sobre a queixa que eles fariam contra o Neymar, né? A gente sabe que o boletim de ocorrência, lavrado no dia 31, é de estupro. De acordo com esse advogado, com esse escritório que chegou a publicizar esse contrato de rescisão, o que foi narrado para eles por essa mulher foi, na verdade, uma agressão. Sexo consensual seguido de uma agressão, né? E que essa seria a tipificação que eles gostariam de apresentar, né? Aí, o que eles contaram também, que eles haviam se reunido com representantes do Neymar e com o pai dele, antes desse boletim de ocorrência, para chegar a um acordo. A convite dos advogados do Neymar, né? É isso que diz o advogado, né? Já o pai do Neymar falou para a Band que houve essa reunião, mas dando um tom de que seria ali um pedido de extorsão, não algo
digamos assim, nobre, um acordo para que o Neymar financiasse aí o tratamento e ressarcisse essa vítima de agressão. Então são duas versões aí então, também. Por parte desse advogado, Paulinha, não havia a intenção de entrar com um boletim de ocorrência. Não, era só essa reunião anterior. Não dá para saber, né, Vini? Foi uma reunião anterior, né? Onde eles conversaram, teoricamente aqui, o pai do Neymar também assume que houve essa reunião, de uma compensação financeira. Eu acho que aí, talvez, Caio, é uma coisa que diferencia, né, no âmbito civil ou criminal, não é? Se a agressão entra no âmbito civil, se é uma alegação de estupro, entraria já na... É isso? Mas anterior ao boletim de ocorrência, essa reunião, tá, Ed? Antes de qualquer denúncia. Então, assim, olha, temos aqui esse caso. A gente pode ir para a justiça ou fechar um acordo. É isso, Caio? E tem alguns casos no direito penal em que, na verdade, independe da vontade da vítima a persecução penal, porque o crime existiu. Né? Então é do interesse público que o agente agressor seja responsabilizado. Então, em muitos casos, tanto faz qual que vai ser a postura da vítima a esse respeito. Você não pode contratar contra a lei, entendeu? É que nesse caso que ficou claro no Jornal Nacional de ontem, é que o advogado queria o acordo e não queria publicizar o caso, não queria seguir com a vontade dela. Por quê? Porque aí o que aconteceu? Eles entraram em contato com essa advogada que agora representa essa mulher, e essa advogada vazou as conversas dela com o ex-advogado. E nessa conversa fica muito claro que ela gostaria de vir a público e o acusar exatamente de estupro. A frase dela é: por que a gente não joga logo na mídia para acabar com a carreira desse pipoqueiro logo de vez? Ele me espancou e me estuprou. E aí o advogado responde: calma, isso logo depois de apresentarmos a denúncia. E aí ela segue: tô com raiva, Zé, eu deveria ter matado ele quando tive a chance. E aí o advogado: não vai ficar impune, mas você tem que saber que uma briga dessas demora. Por isso tentei o acordo. E aí ela responde o seguinte: nem que eu tenha que me envolver com os caras do PCC. Então ela tá ali numa vontade tremenda de jogar isso pra mídia, de explicitar, e o cara tentando essa história do acordo. Aí, o que mais a gente teve? É muita coisa, né? É até difícil de acompanhar. Essa apresentação da rescisão do contrato, essa narrativa de que foram lá e que os advogados do Neymar rechaçaram qualquer possibilidade de acordo extrajudicial e que menosprezaram o ocorrido, e aí a gente está falando de agressão, que é essa negociação que aconteceu antes do boletim de ocorrência. E depois a gente teve até um pronunciamento do advogado Gustavo Xisto, que é quem defende o Neymar, contando que, de fato, aconteceu essa reunião, dia 29, na residência do pai do Neymar, que estiveram presentes os advogados. Aí ele diz assim, na oportunidade foi solicitada uma compensação financeira, cala a boca, entre aspas, para que a suposta vítima não relatasse as alegadas agressões às autoridades policiais. Outra coisa que também foi mostrada ali no Fantástico foi a questão do laudo, né, da perícia médica realizada por essa mulher, uma semana depois da alegada agressão em Paris, e esse laudo mostra ali um transtorno ansioso-depressivo, traumatismos superficiais, né? As fotos não foram mostradas, mas ao que se comenta, muitos roxos na região das nádegas e das coxas. E esse laudo foi feito por um médico, um especialista em aparelho digestivo, Luiz Eduardo Rossi Campedelli, que foi realmente confirmado também pela equipe do Jornal Nacional. Então também mostrou-se esse laudo. A vítima, possível vítima, não sei, reportou aqui, dor estomacal após episódio de estresse emocional, hematomas e arranhaduras. Então são vários os relatos, né? Você vê que há divergência entre o relato do pai do Neymar e do próprio advogado, né? Divergência entre o que diz a nova advogada e o ex-advogado, né? A palavra dessa mulher a gente não tem, e nem a identidade dela, enfim, teoricamente ela é uma pessoa que tem que manter seu anonimato.
E é isso, Edgar, as provas e as coisas vêm surgindo a cada dia. Bom, isso vai continuar rolando na justiça, né? Esse imbróglio todo vai ser dirimido dentro da forma e nas formas da lei, Vini. Sim. Mas como é que isso tudo está afetando o ambiente profissional do Neymar? Não só a seleção, mas temos aí a CBF como a entidade, CBF, temos patrocinadores envolvidos, os clubes, né, também envolvidos. O PSG fez algum comentário, soltou algum comunicado, Vini? O PSG não, a CBF também não, por nota oficial ainda não emitiu nenhum comunicado ali, o presidente da CBF, que é o Rogério Caboclo, ainda não falou nada, mas nos bastidores a conversa é que a CBF descarta por hora cortar o jogador da seleção brasileira, esses amistosos que serão realizados, amanhã o primeiro contra o Catar e depois também da Copa América. Essa foi a fala também do técnico Tite ontem, Edgar, que deu uma longa entrevista coletiva e pelo menos as 10, 11 primeiras perguntas, obviamente, que foram aí sobre o caso Neymar. Ele preferiu não fazer aquele pronunciamento inicial, preferiu que os repórteres mesmo fizessem ali as perguntas e o Tite adotou muita cautela ao falar sobre o caso e diz que prefere não fazer nenhum julgamento precipitado sobre o jogador. Vamos ver. Primeiro, eu sei da importância do assunto, sei, tenho a real dimensão e sei também que o assunto ele é pessoal e que tem um tempo para que as pessoas possam julgar os fatos. Tempo, eu não vou me permitir julgar os fatos. O que eu posso afirmar e que eu posso passar para vocês e passar para todas as pessoas que estão aqui ouvindo e assistindo, que são 3 anos de convívio que eu tenho com o Neymar e que os assuntos que nós tratamos, pessoais, eu e ele, foram leais e verdadeiros. Isso eu posso. Eu não posso julgar. Isso eu não faço. Estava ali também do lado do Tite o Edu Gaspar, que é o coordenador da seleção brasileira, né, Edgar? Ele também falou um pouquinho sobre como que vai funcionar essa logística aí, dos depoimentos que provavelmente o Neymar terá que fazer. Ele falou que a CBF está se cercando ali dos seus assessores jurídicos, como a Paulinha também falou, para ter uma noção, né, de como lidar com esse tipo de situação. Na sexta-feira ele está intimado, tentará se adiar para ele ficar concentrado lá em Porto Alegre. A própria Conmebol também, que é a organizadora da Copa América, está se preocupando mais, na verdade, com a realização do evento, com a publicidade em torno do evento, porque obviamente que o Neymar é um dos grandes astros aí da competição, então se preocupa mais com a publicidade do que com o caso específico. E aí tem as marcas, né, Edgar? Tem os patrocínios e aí a gente está falando de muito dinheiro. O Neymar é cercado hoje aí de 10 marcas oficiais e a única que se manifestou oficialmente foi a Nike, né? E dizendo o seguinte: estamos profundamente preocupados com essas acusações e seguimos acompanhando de perto a situação. Esse posicionamento da Nike foi o mesmo que ela adotou com o Cristiano Ronaldo, a quem ela também patrocina, nesse caso que o Cristiano Ronaldo também foi acusado por estupro em 2009. O caso também está ainda sob investigação e a Nike acompanha de perto, faz esse monitoramento, mas teve atletas já que ela rescindiu, não do futebol especificamente, mas o Tiger Woods, né, do golfe, por exemplo, foi um que a Nike, na época que teve lá aquele escândalo com ele, acabou rompendo o contrato. Quero trazer aqui também, Edgar, a capa do jornal espanhol AS, que tem como título seguinte: o Real Madrid se afasta de Neymar, porque se aventou toda essa possibilidade aí do Real Madrid contratar o Neymar, fazer essa grande aquisição, mas ao que parece o próprio clube fez pesquisas com os próprios torcedores, e os torcedores, não só por esse caso do Neymar agora, do estupro, mas por todas as polêmicas que envolvem o jogador, preferem que ele não seja contratado, e o Florentino Pérez também por hora não quer saber do Neymar lá no Real Madrid. Ô, Vini, o Neymar vem aí nos últimos tempos, especificamente, né, intensificando os fatos extracampo que podem o atrapalhar, né, no desempenho dentro das 4 linhas. É uma crise de imagem que está durando, né? Desde as quedas da Copa. Esse ano teve ali a briga com o torcedor. Né? O Carnaval. Teve a briga com o torcedor na arquibancada depois no jogo do PSG. Agora tem isso. Sobre esse caso,
especificamente, é óbvio que ninguém aqui é juiz para saber o que aconteceu entre quatro paredes. Mas a gente também tem que ter muita cautela quanto aos dois lados, porque há, em tese, supostamente, segundo o pai do Neymar, inclusive, um vídeo gravado pela vítima, pela suposta vítima. Então, assim, esse vídeo poderia vir à tona ainda em algum momento para esclarecer a situação. Isso poderia depor a favor do Neymar, né? A favor do Neymar, segundo o pai do É. Neymar, ou a favor da vítima, segundo a vítima. Esse vídeo aí é misterioso. O pai do Neymar falou que, inclusive, o Neymar, no segundo encontro, teria visto um celular que estaria filmando e por isso teria ido embora. Ela teria tentado provocar ali uma confusão e ele teria ido embora. E o advogado, o ex-advogado dessa mulher, diz que ela tem mesmo esse vídeo, mas que ele recomendou que ela não publicasse esse vídeo, que ela não vazasse esse vídeo. Então existe aí essa imagem que ninguém sabe o que tem. Estranha também essas palavras agressivas que você mencionou, Paulinha, da menina aí contra o Neymar, falando até em matar, em ligação com o PCC, porque não corresponde com aquelas mensagens que foram tratadas pelos dois após o encontro que eles tiveram. Sim, quer dizer, e eles não se falaram depois do tal encontro da suposta agressão, né? O que a gente tem que pensar também, nesse caso, é que muita gente, a julgar pelo que foi mostrado no Jornal Nacional ontem, se apega apenas ao fato de que o advogado, que inclusive buscava um acordo financeiro antes e não conseguiu, disse que ela mentiu. Mas disse que ela mentiu porque ela foi agredida e não estuprada. O que, necessariamente, não deixa de ser grave, gente. Uma agressão também é algo grave e também tem que ser apurado. Não tô aqui pra dizer que aconteceu X ou Y, mas nesse caso a gente tem que ter muito cuidado, especialmente esse tribunal de internet, que basicamente transforma a suposta vítima numa mentirosa quando o próprio advogado dá indícios de que houve uma agressão. Então, assim, até que se apure tudo, é muito importante colocar as barbas de molho e não duvidar da palavra nem de X nem de Y, até porque entre quatro paredes só estavam os dois. Por isso eu queria caminhar mais nessa parte profissional, Vini, pegando as coisas que você trouxe, que assim, precisa ver como é que o Neymar vai reagir, porque ele vem acumulando esses problemas extracampo que podem o prejudicar no desempenho, né, da sua atividade principal, que é o jogar futebol. Tem uns que podem usar isso como uma força e reagir de uma maneira positiva dentro de campo, mas não é o que normalmente acontece. Vamos ver como é que vai ser com o Neymar, porque eu acho que ele é um cara que pode até ter a condição de jogar com o nome, né? Tem essa expressão, o cara joga com o nome. Mesmo não estando numa boa fase, mas é o Neymar, ainda é o Neymar. A CBF não, claro, por enquanto suspende, deixa em suspenso, mas se ele começar a não render, vai ficar mantendo o Neymar no campo só porque ele é o Neymar, né? Dizem que ontem ele fez um treino já, até ele pediu, foi revelada aí essa conversa de bastidor que ele teve com o Tite, que ele chorou bastante com o Tite, acabou ali se emocionando, negou as acusações, pediu para treinar porque aquilo faria bem para ele tá ali com os amigos deles, com os jogadores. Alguns jogadores, inclusive, saíram em defesa do Neymar e ontem disseram que ele treinou e treinou bem, né? Agora, aqui, e eu quero tirar toda a minha rixa pessoal que eu tenho contra o Neymar, não é por isso que eu vou fazer esse comentário. Eu acho que o Neymar deveria ser cortado da seleção brasileira. É muito pra cabeça, né? O momento é para o Neymar se defender. Ele estando certo ou errado, ele sendo culpado ou inocente, eu acho que o Neymar agora ele tem que dele tá focar nessa defesa pessoal. E qualquer rendimento negativo dele na seleção vão associar a esse caso, obviamente. Rapidinho, Edgar, deixa eu colocar a mensagem da mãe do Neymar, que ainda não havia se pronunciado, e agora nas últimas horas ela colocou uma mensagem pelo Instagram dizendo o seguinte: a mãe do Neymar, que é a Nadine Gonçalves: filho, neste momento em que tudo finalmente está sendo esclarecido e a verdade de Deus está vindo à tona, é hora de aprender com tudo isso e voltar para Jesus Cristo, seu primeiro amor. Ele é o único que realmente conhece seu coração. Confie nele. Se concentre no que você mais ama na vida, que é jogar futebol. É isso que vai lhe devolver a alegria que andou desaparecida nos últimos dias. Cristãos que somos, perdoe essa menina. Eu e sua irmã, como mulheres, podemos te garantir que ela não nos representa. Te amo muito e continuarei orando por você todos os dias da minha vida. Deus te abençoe, eu te amo. Essa é a mensagem da mãe do Neymar. Chamou minha atenção
aquele lead lá do jornal que você trouxe, falando que o Neymar estava exposto aí a 5 anos de prisão pela divulgação das fotos, né? A gente ficou debatendo muito o negócio de estupro. A verdade é que há indícios aí de pelo menos 3 crimes distintos, além da acusação de estupro, que como eu comentei ontem, ela peca um pouquinho pela falta de verossimilhança, né? Não tem a aparência de realidade. Só que no primeiro ponto, né, a lei de importunação sexual, o que ela vai fazer? Ela vai tipificar a divulgação de imagens de nudez e pornografia, né? E tipificar é você qualificar uma conduta como um crime, como um ilícito penal, é por força de lei. E essa lei, ela modificou o Código Penal, acrescentando o artigo 218C, que fala, vou ler só um trechinho, que fala explicitamente em publicar ou divulgar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. E a reclusão aí nesse caso, que é essa de 1 a 5 anos. Só que tem uma agravante ainda, se a pena ela é aumentada de 1/3 a 2/3, caso o agente tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima. Então a gente é o caso. A gente está falando aí de uma pena máxima de 8 anos e 4 meses. Além disso, muita gente está falando que tem exclusão de ilicitude porque ele borrou a imagem. Ocorre que o próprio parágrafo 2º da lei trata disso. Ele fala o seguinte, não há crime com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização. Ou seja, ela teria que ter autorizado. Mesmo assim. Ou seja, não tem exclusão de licitude. Fora isso, você tem, obviamente, o crime de difamação, é um crime contra a honra, né? Então você vai imputar um fato ofensivo, né, à reputação da pessoa, até com intenção de descrédito, que foi exatamente o que o Neymar fez. Ele descredibilizou a menina, ainda que a intenção dele tenha sido mostrar... exatamente. E, finalmente, lesão corporal, né? Artigo 129 do Código Penal, que vai falar em ofender a integridade corporal da pessoa, que a pena também é de detenção de 3 meses a 1 ano, como do crime anterior. Então a gente está falando aí numa pena máxima aí de 10 anos e 4 meses. Isso é muito sério, pessoal. Vamos girar? Vamos embora para outro assunto? Falando agora de um outro tema aqui no Morning Show. Coloca até uma trilha especial aqui. Você tá me mandando indiretas, Edgar? Você tá... Fefito, você tá com suas entradas... Seu cabeludo. É o seguinte, olha, contrariando esta sabedoria popular, esta máxima popular, o ator Paulo Vilhena passou por um novo implante capilar, Fefito. É isso mesmo? Tá cabeludo, homem? É quase isso, porque não é um implante, é um transplante capilar. E eu vou explicar a diferença pra você, que aí está no seu carro dirigindo, tá aí na sua casa assistindo a gente, já curioso desde já, e meio preocupado porque as entradas estão crescendo, porque afinal de contas o tempo passa e o cabelo cai, não é mesmo? O que acontece? Paulo Vilhena, ele era um grande galã jovem no final dos anos 90, lembra? Namorou a Sandy, fez várias novelas das 7, Luana Piovani, super pegador. E aí, os cabelos começaram a cair. Muita gente, inclusive, fez piada com isso na época, no começo dos anos 2000 ali. E aí ele chegou a fazer um implante capilar que não deu certo. Ficou até uma cicatriz na cabeça. Ficou uma cicatriz, porque antes, Paulinha, os implantes capilares, eles tiravam uma faixa de trás da nuca, assim, em cima da nuca, de cabelo. Tiravam o cabelo dessa onde tá faixa. Precisando. Pois é, e implantava, ficava uma cicatriz atrás. Hoje em dia, os métodos são mais modernos. E não que eu já não tenha me informado pessoalmente sobre o assunto, o que já fiz, claro, porque a gente tem que pensar no futuro. Mas eu faço. Seu pai é careca, bebê? Não. Sua mãe tem familiares ali carecas? Cabelo ralo, digamos assim. Cabelo ralo. Eu sei que a preocupação é genuína, Edgar. Então no fundo, a gente tá ali, ó, pensando se quer ser careca ou não. Fato é que passou por um transplante capilar. O transplante se funciona assim, ó, é uma técnica chamada fouet, gente. Eles tiram bulbo a bulbo de cabelo. Cada bulbo do nosso cabelo, cada buraquinho de onde sai o cabelo tem de 3 a 5 fios, 4 fios em média ali. Então eles tiram do bulbo junto com a raiz e eles reimplantam numa outra área, lá na areazinha onde caiu o cabelo. Esse bulbo vai ficar ali, depois ele raspa tudo, cresce, cai, e depois da vez que cresce, já cresce de vez e fica ali, lindo, leve e solto, o fio de cabelo. Muita gente já passou por esse tipo de transplante. Digo aqui entre famosos, que não revelam muito, mas eu não sou baú e conto mesmo.
Rodrigo Faro já fez esse tipo de transplante. O Marcos Pasquim já fez esse tipo de transplantes. O Bruno Galhaço já fez esse tipo de transplante. Ele também fez. É, minha filha. Todo mundo tá transplantando. A careca não escolhe galã. É a mesma coisa que fez o PC Siqueira? É a mesma coisa que o PC Siqueira fez e o PC fez na Turquia. Foi que meio aparentemente é um louco especialista. O médico que eu fui ver, inclusive, ele era de Fortaleza, que ele trabalhou com o Ivo Pitangui, e ele é mega especialista também no assunto. Vários caras dos Estados Unidos vêm pra cá. O Brasil é um polo de transplantes capilar, veja você. Fato é que o Paulo Vilhena tentou pela segunda vez e agora parece que vai dar certo. Ele já foi no Instagram dele pra revelar, porque basicamente isso hashtag publi. Postou ali no Instagram, ou seja, fez de graça. Ou ganhou um descontão. E aí ele falou o seguinte, olha, vou mostrar a evolução e trocar as informações que o médico me passou pra tirar as dúvidas de quem tiver. Logo menos estarei de franja no rolê. Mal posso esperar pra ver a franja de Paulo Vilhena. Que vocês veem aí na foto que tava de cabelo. Lindo. Raspou o cabelo, inclusive, pra ficar tudo igualzinho. Porque você tem que raspar a cabeça quando você faz, pra tudo crescer por igual ali. E vocês veem que tem desenhado, você que tá assistindo aí pela internet, na testa dele. A parte. Como A vai parte. ficar, né? Então aí tira de trás, que é onde não cai o cabelo, da parte da nuca, mas sem cicatriz dessa vez. Fio a fio, implanta fio a fio. Isso tem em média 3 mil fios. Tem gente que faz em média de 3 a 10 mil fios e ainda deixa um pouquinho pro caso de depois dos 40 cair de novo. Você vê que o caboclo, como Posso falava meu falar? avô. O Paulinho tava quando se lindo com o interessa- cabelo oxigenado. Paulo, você é um gato, você não precisa de transplante nenhum, gente. Quando o Tá tudo assunto certo. bate, né, você vira especialista, né? Meu filho, quando a idade chega, quando a gente está na... Olha ali, Caio Coppola está rindo de nervoso. Vinícius está rindo de nervoso. Você também, porque a gente sabe que a idade chega. Qual que é o teu segredo, Cabelo Edgar? cai. Não, meu, sei lá, qual o segredo pra quê? Porque você mantém nessas Cabeleira. ondas capilares aí. Ondas capilares. Mas eu tô vendo que a região da testa aqui frontal tá aumentando um pouquinho na lateral, não sei. Se passar o telefone do médico, você já pensa. Vamos lá, vai. Agora a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente retoma o Morning Show. 10 horas 42 minutos, horário de Brasília. O corpo de Thales Volpe Fernandes, conhecido como MC Reaça, foi sepultado nesta segunda-feira em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Olha, esse é o MC Reaça, é o cara que o Bolsonaro fez um post no Twitter lamentando a morte dele, né? É uma história trágica, né, Edgar? O corpo dele foi encontrado à margem da rodovia Dom Pedro I, no que eles imaginam que é uma circunstância aí de suicídio. Está sendo investigado. A causa do óbito vai ser entregue aí num laudo essa semana, num laudo preliminar. Mas o desenrolar dessa história também, depois publicizado pela imprensa, é de que esse MC Reaça, ele teria agredido uma mulher com quem ele mantinha um relacionamento extraconjugal. E essa mulher teria dito para ele que estava grávida, né? Essa menina, ela tem 28 anos, ela segue internada com ferimentos no rosto, fratura em 2 pontos do maxilar. Existe uma acusação formal de agressão contra ele. E também tem aí a história de uma mensagem, né, de voz que teoricamente teria sido dele para a mulher, se despedindo, mandando recado para o pai, para a madrasta e até pedindo para que essa ex-mulher ajudasse a menina a cuidar do filho caso ele tenha sobrevivido depois da agressão. Essa mensagem, que até está circulando aí pela internet, a polícia ainda está averiguando da veracidade, se é realmente uma mensagem que foi enviada por esse MC Reaça antes de cometer o suposto aqui suicídio, não é? Aí o que aconteceu? Exatamente o que você falou, Edgar. O presidente Jair Bolsonaro, os filhos do presidente e também aliados, publicaram mensagens no Twitter no domingo que lamentavam a morte de MC Reaça. Então, o presidente escreveu: Thales Volpe, conhecido como MC Reaça, nos deixou no dia de ontem, tinha o sonho de mudar o país e apostou em meu nome por meio de seu grande talento. Será lembrado pelo dom, pela humildade, por seu amor pelo Brasil. Que Deus o conforte juntamente com seus familiares e amigos. Para quem não se lembra, foi o MC Reaça quem fez uma paródia, que é conhecido como Proibidão do Bolsonaro. Sim. Que a gente até Durante pode a campanha, ouvir aqui, né, um trecho para vocês se lembrarem.
Pão com mortadela o som e tá pras saindo, é de gente? feministas, ração na tigela. As minas de direita são as top mais bela, enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. Bolsonaro salta de paraquedas, Bolsonaro capitão da reserva. Bom, enfim, o que aconteceu de mais novo é que a mãe dessa menina veio da cidade dela para acompanhar ela, que está hospitalizada, chegou a comentar aí o que disse o presidente, dizendo assim, ó, é outro caso, né? O MC Reaça não se mistura com o namorado da minha filha. São 2 casos isolados, mas a verdade é que muitas pessoas na internet da oposição vieram a dizer que não entenderam muito bem qual foi a desse tweet, principalmente quando surgiram essas notícias de agressão. E depois dessas notícias de agressão, não houve também nada dito ali pelo presidente, pelos filhos ou por outros apoiadores que também fizeram as suas homenagens aí pela morte do MC Reaça. Então, o mínimo que ele podia ter feito era ter deletado esse tweet, depois de ter vindo a público a razão da morte dele, né, gente? Porque, desculpa, não dá pra você homenagear alguém que espanca a amante porque tá grávida e se mata depois. Aliás, tá cada vez mais na hora, isso é uma reflexão muito importante de se ter pras pessoas de rede social, porque eu vejo as pessoas se elogiando com adjetivos que não são necessariamente elogios. Um monte de gente se intitula fulano opressor, fulano reaça. Que tipo de brincadeira é essa? Por que é legal você oprimir alguém? Aliás, é isso. Ser reacionário é ter amante espancar ela porque ela tá grávida? Isso é algo bom? Aliás, cabe a um presidente prestar esse tipo de homenagem? Pelo amor de Deus. A mãe da vítima, ao G1, declarou que realmente, na hora da agressão, essa história da gravidez foi mencionada, mas que na hospitalização foi feito um teste e parece que ela não tá grávida. Ai, menos o que mal. também Só não justifica em nada, né? Independente. Bom, o som é mau gosto total, né? Desprezível, né? O que esse cara escreve, o que ele fala, é passível de qualquer tipo de crítica, já, porque já na sua essência, não tem nem a defesa ainda de que, olha, o funk da periferia é uma manifestação de um povo que tá lá excluído, oprimido, enfim, não dá nem pra ter essa defesa, como, pra mim isso não basta, mas como se bastasse, né? Esse é um cara que, um classe média, que fez campanha, fez esse funk meio jingle pra campanha do Bolsonaro, foi elogiado pelo presidente e traça bem um panorama, né, do pacote que compra, né? Quem faz essa opção, quem tem esse estilo de ser e de governar, um presidente, né? De novo, volto na figura do sujeito que deveria ser um sujeito inspirador, né? Reforçar valores, aí presta uma homenagem a um sujeito que fala coisas como esse rapaz aí escreveu na letra da música, né? E vem a discussão depois, né? Mesmo adversário político, mesmo com pensamento antagônico ao do Jair Bolsonaro, ele deveria sim prestar homenagem ao Chico Buarque, que levou o prêmio Camões, né? Quer dizer, aí entra na batalha política também, não falo, não elogio o Chico, porque Chico está do outro lado, pensa o mundo de outra maneira, né? Não, a seletividade do Twitter do Bolsonaro, ela chama muita atenção. Até hoje não teve um tweet de lamentação pelos 80 tiros que fuzilaram uma pessoa, um carro inteiro com pessoas dentro lá no Rio de Janeiro, mas aí o MC Reaça espanca uma mulher e ganha esse tipo de homenagem. Gente, pelo amor de Deus, que balança é essa? Aqui nós elogiamos o Chico e criticamos o fuzilamento, né? Então acho que a gente tem... A gente tá bem, cara. A gente tá bem. Bom, eu acho que assim, a morte ela não santifica ninguém, né, Edgar? A responsabilidade, a culpa pelos atos terrenos, ela permanece, né? E os indícios realmente apontam para uma covardia ímpar, né? Imagina o lixo de pessoa que se diz reacionário ou conservador, mas principalmente reacionário, que supostamente reage àquilo que não presta, né? Para usar a definição do Nelson Rodrigues. Espancar uma mulher ainda grávida. Exatamente, o cara se diz reacionário, provavelmente é pró-vida, mas assume o risco de provocar aí um aborto por espancamento, ou simplesmente o ato em si de espancar uma mulher que obviamente está vulnerável do ponto de vista físico, né? Então, o presidente ele se precipitou nos elogios, né, dessa mensagem de condolências e, a meu ver, surge sim a obrigação moral para que o presidente se manifeste em solidariedade à vítima quando as apurações forem concluídas, né? Então, eu reputaria isso como uma gafe em aberto.
Vambora, mais um assunto aqui no Morning Show para fechar esse primeiro tempo aqui desse nosso matinal. O Fefito. Meu pai. Vamos quer que eu fiz de errado? Vamos falar mais aqui, Fefito. Chega junto aí, rapaz. É o seguinte, olha, um destaque agora é internacional para o seu comentário. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duarte, disse que se curou da homossexualidade com a ajuda de mulheres bonitas. Fefito, conta essa história pra gente. É Rodrigo Duterte. O senhor Rodrigo Duterte, eu vou te dizer uma coisa. Eu me curei, menino. Não é Duarte? Não, é Duterte. É Duterte. Tu disse errado, então. Tudo bem. Foi mal. Eu me curei. Ficou tão impactado com a notícia. Escreveu errado o nome. Eu me curei, Rodrigo Duterte. Eu me curei do ódio a mim mesmo, graças a mulheres bonitas. Com minha mãe, com minha avó, minhas melhores amigas. Olha só, isso é possível. Mas olha, vamos contextualizar. Ô, Fefito, mas nem uma recaidinha. Poxa, não. Sabe que eu já provei da fruta, vi que não era pra mim, mas nada contra. A sexualidade é fluida. Vai que um dia eu volto ali provar. Vem pra Paris. Vem pra Paris. Rodrigo Duterte, presidente da Filipinas, gente, ele falou nessa última segunda-feira aí o seguinte, ele disse que as mulheres bonitas curaram ele, mas ele não disse isso porque ele estava prestando um depoimento emocionado sobre sua mudança de time ou sobre seu passado. Não era desse tipo de testemunho. Ele usou isso para atacar seu adversário político, o Antônio Trillanes, que é um senador que dizem é gay porque tem trejeitos. Ou seja, voltamos à Idade das Pedras, aos anos 80, em que isso não era discutido e qualquer pessoa que era meramente sensível era gay. O Trillanes e eu somos parecidos, mas eu me curei, disse o Duterte. Quando comecei um relacionamento com a ex-mulher dele, eu disse, é isso, me tornei homem novamente. Como se gays não fossem homens, não é mesmo? Já partimos desse grande equívoco aí. Mas aí o Trillanes, o adversário político dele, respondeu. Ao admitir seu passado gay, começo a suspeitar da verdadeira natureza da aparente obsessão de Duterte em relação a mim. Também é inteiramente possível que sua projeção de homem forte seja apenas uma frente. Seja como for, tais comentários mostram quão pervertido e quão doente está a sua mente. No mandato do Duterte, gente, que chegou a se declarar a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo e voltou atrás, ele desenvolveu agora no mandato dele uma reputação de fazer comentários controversos, fingindo que é brincadeira, não sei. Vai que lembra alguém aí na família de vocês, na vida de vocês, na política brasileira, mas assim, ele faz brincadeiras em tom de piada, mas dessas de muito mau gosto. Com frequência, ele usa a homossexualidade como insulto, minha gente. Olha só, usando para descrever rebeldes comunistas, padres católicos e até mesmo o ex-embaixador dos Estados Unidos em seu país. O Duterte mudou o discurso em 2016, dizendo que essa cultura não se aplica a eles na Filipinas, que mulher e homem podem casar, homem com homem não. O fato é que ele já tinha sido criticado por vários ativistas, dizendo que as piadas dele são contraproducentes e humilhantes. O que eu posso recomendar ao senhor Duterte é terapia, porque você pode ser o que você quiser da sua vida, mas não pode sair ditando o que os outros são. E aliás, terapia pra se entender é a melhor coisa, seu Duterte, porque vai que essa ex-mulher aí separou porque percebeu coisas que você ainda não percebeu sobre si mesmo, não é mesmo? Se aceitar é o primeiro passo, Duterte. Vai que você aí na Filipinas pode estar sendo feliz e tá perdendo tempo. Vai atrás. Vamos lá, vamos para o intervalo agora. Quem tá aí do nosso cast pra dar hora? Essa do Duterte é estranha, hein? Peraí. O Bolsonaro, eu nunca passei por isso. Sempre tive Conta mais. Mulheres bonitas no meu caminho, tá ok? 10h59, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. A importância da reforma da Previdência, a Jovem Pan está exibindo diariamente aqui na nossa programação depoimento de entusiastas e agora a gente ouve o depoimento de um ouvinte da PAN. Eu vim fazer esse manifesto a favor da reforma. Eu encontro com professoras minhas do 3º ano primário que se aposentaram aos 40 anos e ainda estão bem e saudáveis. Então, olha só, eu sou Ana Lúcia, moro aqui em Brasília. Sou aposentada da Secretaria de Educação, tenho 58 anos e me encontro com professoras do 3º ano primário, aposentada. Veja só, nenhuma empresa se mantém assim. Não tem como, porque elas contribuíram
foi muito inferior ao que tem usufruído quem sobrevive a isso. Então, tenhamos consciência e vamos fazer essa reforma para que o Brasil continue seu caminho de sucesso. Eu tenho filhos que precisam de emprego, vocês também, com certeza, ou precisam de emprego ou têm filhos que precisam de emprego. Coloquem suas orações acima de tudo e confiem. O Brasil pode e vai ser melhor. Um grande beijo, boa noite a todos. Tá, e você pode participar dessa reflexão sobre a reforma da Previdência, expressando pra gente aí por que você acha importante. Tem uma linha específica para você fazer isso aqui na Jovem Pan e mandar mensagens em vídeo, que é o 11 974 65 1630. O presidente Jair Bolsonaro deve enviar hoje ao Congresso um projeto de lei que prevê mudanças na Carteira Nacional de Habilitação. Vai mexer com pontuação, Vini, é isso? Isso, entre outras coisas, Edgar. Inclusive está previsto de que o presidente Bolsonaro entregue pessoalmente este projeto de lei lá na Câmara nas mãos do deputado Rodrigo Maia. Inclusive ele revelou que teve uma conversa com o Rodrigo Maia, perguntando a ele se deveria fazer uma medida provisória ou um projeto de lei. Aí, aconselhado pelo Rodrigo Maia, o Bolsonaro optou então por enviar mesmo o projeto de lei que vai alterar aí algumas regras da CNH. Entre elas, Edgar, a validade da carteira passará de 5 para 10 anos, o limite de penalidade vai dobrar de 20 para 40 pontos e também se pretende reduzir os custos da obtenção da CNH, retirando, por exemplo, a obrigatoriedade ali do simulador de carro. E para fazer uma compensação aí para adotar essas novas medidas, o projeto também visa dar aí mais agilidade à punição àqueles motoristas que cometerem infrações graves, como, por exemplo, dirigir alcoolizado, né? Hoje, alguns especialistas acreditam que falta um pouco de celeridade aí nesse processo, porque as instâncias, são muitas instâncias aí que deve se passar até que o motorista seja penalizado, então deve se reduzir agora este tempo. Então são algumas medidas aí do projeto de lei. O Bolsonaro sempre teve, né, como uma crítica aí recorrente, desde que antes de ser presidente, a tal da indústria da multa que ele fala, né, Edgar? Inclusive ele já mencionou também que não vai colocar nenhum radar eletrônico aí durante o seu governo, e alguns entendem como um projeto de lei, até como uma autodefesa do Bolsonaro, porque a família dele gosta de levar uma multa, né? A mulher é a que mais tem multa na carteira aí, a primeira-dama já inclusive ultrapassou, né? Tem 41 pontos na carteira, o Flávio Bolsonaro também, o Eduardo... Ultrapassou, na verdade, o limite que ele quer implementar. Ele quer aumentar. Limite que ele quer, exatamente. O Flávio também, o próprio Jair Bolsonaro acumula aí algumas multas, então tem gente que entende aí que é um projeto para o Bolsonaro blindar aí a própria família de continuar levando multas. É sempre um dilema essa questão, né? Porque assim, existe a lei para ser cumprida, as pessoas não cumprem a lei, são multadas. Por outro lado, também existe a percepção muito realista de que existe um abuso, né? Essas pegadinhas, esses radares escondidos, né? Na verdade, isso seria resolvido com com o simples cumprimento da lei. Você respeitar as velocidades, você andar dentro dos limites, né, estipulados quando você tira a carteira de trânsito e tem as leis que regem o trânsito. Quer dizer, é uma briga também antiga. E um outro detalhe, eu acho que os órgãos que legislam sobre essa questão da habilitação, o índice de corrupção dentro desses órgãos é alarmante, assim. Então, quer dizer, se ele resolvesse o problema da corrupção dentro dos órgãos que cuidam disso e legislam sobre isso... E oferecesse meios legais das pessoas irem lá e, enfim, cumprirem o seu tempo, eu não sei. Eu, por exemplo, tô meio parecida com essa família do Bolsonaro. Eu nem dirijo. Várias multas caíram no meu carro, que tá no meu nome, o endereço de onde eu morava antes.
Eu não sei, e eu nem dirijo, mas a minha carta já não vale mais, por exemplo. Pensa, mas tem gente que compra pontos, coloca pontos na carteira de não sei quem. Aí tem um monte de gente que oferece serviço, vou livrar a sua barra lá, não sei onde. Isso envolve o quê? Uma corrupção, gente, porque não tem. Você tem que devolver lá a sua carta, você tem que ficar lá 1 ano sem dirigir, você tem que cumprir com isso as coisas que são... em cartazes pela cidade. Perdeu a carteira gente, apreendida. A gente não tá falando de nada de mercado negro. Tá em qualquer poste. As pessoas falam isso como se fosse normal, entendeu? Vem aqui que vai dar tudo certo. Gente, já parte do princípio de adquirir a carteira. Tem muita gente que compra pra não precisar fazer a prova. Isso é muito anterior, assim. Acho que a gente tem que ter preocupações, primeiro regulamentar pra depois estender. Eu só queria fazer uma observação sobre esse assunto, né? A fiscalização, ela não é um fim em si mesma, né? Ela serve ao propósito de aumentar a segurança no trânsito. Então, esse tem que ser o norte dessa ciência. E, claro, não é uma matemática tão fácil de se obter, mas a gente teve um balão de ensaio muito legal aqui na cidade de São Paulo, que foi justamente a transição da gestão Haddad, em que houve aí um aumento significativo da multa, a ponto de ser cunhada a expressão indústria da multa, para a gestão Dória, que inclusive aumentou a velocidade de várias vias, sem o respectivo aumento da mortalidade no trânsito, que era o que muitos especialistas afirmavam categoricamente, peremptoriamente que ia acontecer e que não aconteceu. Essa medida do Bolsonaro, relacionada ao Código Nacional de Trânsito e tal, a gente tem que entender ela à luz dos eventos passados, recentes aí, da paralisação dos caminhoneiros também, né? Então você tem toda uma categoria de motoristas profissionais que tinham essa reivindicação, de certa forma também é o governo Bolsonaro fazendo um aceno à classe média que sofre aí com a indústria da multa, e é uma medida de leniência, então, com vamos dizer assim, pequenas infrações, mas também de desburocratização e barateamento, né? Então, nesse sentido, chega a ser até uma medida, para alguns vai ser populista, para outros vai ser popular. Como é que tá a nossa hashtag aí, Paulinha? Gente, tá progressistas com muitas versus conservadores. Opiniões, vamos ver se a gente concorda. Primeiro com Hugo, o quebrado. É esse binarismo que está acabando com o nosso país. Sou progressista em algumas coisas e conservador em outras. Mais gente usando a hashtag progressistas versus conservadores. Jefferson Firmino Eugênio. Quando você dá sua opinião, aí vem o tribunal do Twitter e ele usou uma cena dos Simpsons com todo mundo querendo tacar fogo em algum lugar. Quem sabe na gente, Edgar, não sei. Jaime Dias. Então, qual vai criar um ambiente favorável para eu pagar as minhas contas, Edgar? É nisso que o pessoal tá pensando. Eu quero pagar boleto. Se é com progressista, com conservador, não tem problema. Eu só quero pagar meus boletos, Edgar. E quem não quer? Já diria a Xuxa. Posso fazer uma observação sobre a nossa hashtag? É bem breve, assim, esse negócio de progressista e conservador, eu vou embarcar na do ouvinte e procurar aí um ponto de contato. As duas correntes, elas são reformistas. Isso é essencial falar. O conservador, ele reforma justamente para preservar o que ele considera as conquistas da humanidade, as liberdades individuais, direitos fundamentais, e ele vai adequar as normas aos costumes da sociedade. Então, os costumes eles estão em evolução constante, né? Mas é bem gradual, é bem paulatino, é lento o processo. O progressista, ele reforma, daí vem o nome, né, de progresso, ele reforma para avançar a agenda dos costumes, mas aí conforme os seus valores, ou os valores, naturalmente, de uma elite política e intelectual. Então é o caminho inverso, ele tenta adequar a sociedade aos costumes que ele acha mais positivos. Então, assim, no conservadorismo, a reforma é um processo orgânico, e no progressismo, a reforma é um processo artificialmente induzido. O que dá pra gente concordar é que tem muita injustiça para ser reformada, e aí, enfim, cabe aí à nossa sociedade, de forma democrática, achar o balanço nisso tudo. E só uma parte aqui, rapidão, a gente não tinha muitos dados sobre acidente de fato, mas tem uma notícia aqui do G1, do dia 20 de maio, diz que as motos foram proibidas de trafegar na marginal porque entre 2017 e 2018, melhor, comparado com 2017 e 2018, aumentou o número de acidentes com motocicletas na marginal Pinheiros, por exemplo. Então, o prefeito Bruno Covas adotou a medida de proibi-las. Aqui pelo nosso WhatsApp também, eu convidei o nosso ouvinte, nosso espectador a participar, comentando a respeito de conservadorismo e progressismo, né? O ouvinte da PAN fala agora pra gente ver o que ele acha, em que ponto ele se encontra dentro do progressismo, dentro do conservadorismo, ou num mix, um pouquinho de cada coisa. Vamos ouvir. Bom dia, Morning Show. Eu acompanho diariamente, ou pelo YouTube
ou no carro. E adoro o programa. Meu nome é Karine, eu sou de João Pessoa, na Paraíba. E sobre a tag progressistas versus conservadores, eu gostaria muito que a tag fosse progressista mais conservadores, porque é disso que o Brasil precisa. Pessoas que pensem diferente, mas que lutem pelo país. Aí, olha aí, ó. Super legal. Ficou bacana a opinião da ouvinte aqui pelo nosso WhatsApp. A gente já volta, um breve intervalo. Daqui a pouco a gente retoma esse papo na terça-feira aqui no Morning. 11 horas 16 minutos, horário de Brasília. Gêmeas siamesas separadas por cirurgia no Distrito Federal recebem alta de hospital após 36 dias. Vamos ver a reportagem de Vitor Moraes. Vida nova. Depois de comemorar 1 ano no último sábado, as irmãs siamesas Liz e Mel, separadas em abril, receberam alta médica nesta segunda-feira. O procedimento, considerado de alta complexidade, foi algo inédito no Distrito Federal, a 3ª cirurgia no Brasil e a 10ª no mundo. As meninas estavam internadas no Hospital da Criança em Brasília. Mel e Liz passaram 10 meses unidas pela cabeça, na altura da testa. A separação das gêmeas siamesas durou cerca de 20 horas, com 36 etapas. Liz saiu da UTI na última segunda-feira. Já Mel havia deixado a unidade intensiva 1 semana antes. Quando as duas se encontraram no mesmo quarto da enfermaria, trocaram longos olhares e carinhos. Agora, elas voltam para casa, em Ceilândia, no Distrito Federal, onde devem seguir a rotina de cuidados pós-operatórios. A expectativa é de vida normal para as pequenas. As duas devem visitar o hospital constantemente para o tratamento de fisioterapia e fonoaudióloga. Uau, que beleza, hein, de história. Que história, hein? Imagina a atenção dos pais ali. Que superação, né? Nesse procedimento todo, complexo, né? Que elas fiquem bem, essas garotinhas aí. Vamos seguir aqui no Morning, já meio no pique... Saideira do Fefito, é isso aí? Nossa! Saideira do Fefito. Aí, olha, o Jay-Z se tornou o primeiro artista de hip-hop bilionário da história. Quer dizer, é um homem de negócios, né? Pois é, ele é um homem de negócios e não é só negócio na música, não. Porque não basta você dar sorte na vida casando com Beyoncé e emplacando vários sucessos. E ser Illuminati. Pois é. Isso, Paulinho. Você ainda tem que, sei lá, ter 70 milhões investido em ações da Uber, por exemplo. Ele é um dos donos poderosos da Uber. Olha só, o Jay-Z, ele tem 49 anos, construiu um império diversificando e apostando em vários negócios. Agora ele tem 220 milhões aplicados na Bolsa de Valores, sendo que 70 milhões de dólares são na Uber. Comprou 2 milhões em ações da empresa em 2013 e daí, ó, foi crescendo os papéis até então. Ele também investe em imóveis. Desde a chegada dos gêmeos deles, ele também investiu em casas. Ele comprou uma mansão, assim, por módicos 26 milhões de reais no East Hampton, que é uma praia lá de Nova York. Uma propriedade de 88 milhões de dólares em Bel Air. Eu falei 26 milhões de reais, né? 26 milhões de dólares. É. 88 milhões de dólares em Bel Air, em Los Angeles. E ele também é dono de uma cobertura em Nova York no valor de quase 7 milhões de dólares que ele comprou em 2004. Além disso, ele tem uma linha de roupa chamada Rocawear, que foi vendida por só 204 milhões em 2007. Também é coproprietário de uma marca de conhaque. E aí, fez essa marca crescer em 80%. E ainda, você acha que é tudo, Paula Carvalho? Vai. Que Ele mais? é dono do Tidal, que é o principal concorrente do Spotify, de streaming ali, pra poder ouvir música e tudo mais. Ele começou a própria gravadora em 96, ele agencia vários artistas, porque ele é o cara que dá a letra no rap americano. Já ganhou 22 Emmys, um dos prêmios mais importantes da música, e já teve mais de 500 milhões em lucro nos últimos anos. Então, assim, o Jay-Z está prestes agora a fazer uma história, quer dizer, já acabou de fazer uma história que ninguém fez, porque antes muita gente dizia que o Dr. Dre era bilionário, mas isso não se confirmou. O bilionário da vez é o Jay-Z. E aí eu tô aqui me perguntando se ele não tem mais dinheiro que Beyoncé, porque se casar com a grana da Beyoncé, gente, esses podem comprar o planeta inteiro e ainda sobra dinheiro pra investir na Lua e em Marte.
É um horizonte que eu não consigo nem sabe que enxergar, Edgar. vou prestar um serviço pro Jay-Z, né? Você tá falando dele, né? Eu vou participar do lançamento do disco do Prince. Recebendo dinheiro do Jay-Z, Edgar. Olha! Eu acho que de algum cantinho ali sai o cachê. absurdo. Fica perto dessas cifras milionárias. O cachê é um módico, né, detalhe. Jay-Z tá patrocinando o Edgar no Morning Show pra defender o hip hop. E eu não sei o que falar sobre É que vai ter o lançamento de umas sobras de estúdio do Prince na próxima sexta-feira, um lançamento mundial, e eu tive a honra de ser convidado para fazer a parte aqui no Brasil do lançamento desse álbum do Prince, póstumo do Prince. Você sabe o que é chique também? Vou trazer mais duas saideiras bem rápido, tá? Porque sobrou um pouquinho de tempo aqui no programa, então dá tempo de eu trazer mais umas infos. Selton Mello vai voltar a fazer novela. Depois de O Mecanismo e de atuar como diretor de cinema e tudo mais, Selton Mello vai voltar na novela das 6, chamada Nos Tempos do Imperador. Aí você se pergunta, o que é Nos Tempos do Imperador? Me conta aí, Fefito. Eu te conto. Ela é a continuação de Novo Mundo. Lembra de uma novela das 6 do Dom Pedro? Que o Caio Castro era o Dom Pedro? Lembro. Vai ter uma continuação agora com o Dom Pedro II, vivido pelo Selton Mello, Nos Tempos do Imperador. Vai ter ainda a Mariana Ximenes como Condessa de Barral, por exemplo. Vai por fim a um hiato de mais de 20 anos. A novela é do Alessandro Marçom e da Tereza Falcão. Ela tem previsão de estreia para o ano que vem. E olha, já tá causando um monte de expectativa, porque vai trazer inclusive personagens de volta da primeira novela, que é o caso da Viviane Pasmanter e do Guilherme Piva, que se enfeiaram pra novela, inclusive, faziam a Germana, que ela ficava muito feia e tudo mais, assim. O Vinícius Coimbra vai fazer a direção. Vai ser uma novela muito bacana, né? Há 20 anos que eu não fazia uma dramaturgia na televisão brasileira. Você tá meio acelerado essa hoje, imersão. Selton. Eu ainda tô no ritmo do Mecanismo, né? Que foi uma série de bastante ação. As pessoas não entenderam até agora, né? Se eu sou o herói ou o vilão da série. Acho que faltou compreender um pouquinho as coisas que eu falava, que não deram pra entender. Mas na novela vai tudo ficar um pouco mais claro. E aí, bom, Selton. Tô feliz por você. Obrigado. E aí, uma outra saideira aqui. O Ricardo Feltrin publicou lá na coluna dele, mas o SBT já confirma também. O Léo Dias volta ao ar no Fofocalizando na segunda-feira. A gente falou aqui na sexta-feira que ele abandonou o programa por uns dias, quer dizer, tirou um tempo de folga do programa por uns dias depois de discutir com alguns dos apresentadores e a direção. Ele volta na segunda-feira. Léo Dias, que aliás eu prometi que ia contar, mas o Flávio Rico contou antes de eu contar. Tudo bem, não devia ter sentado em cima dessa nota. Vai escrever uma biografia agora sobre os dias do Belo na cadeia. Eita! Pois é, depois de Anitta vai vir Belo. Olha... E o Léo que, por meio lá do blog do Maurício Sticer, revelou um pouquinho aí dos motivos mesmo da saída dele lá do Fofocalizando, chamou até a classe jornalística um pouco de preguiçosa, né, porque não vai atrás das fontes, e então eu até achei que ele talvez não voltaria aí para o programa, mas foi até curioso que ontem o Fofocalizando deu uma notícia do blog dele e deu crédito pra ele mesmo. Quer dizer, mesmo ele não estando tá no programa, ele foi fonte aí para a produção e vai continuar sendo. Né? E só pra finalizar muito rapidinho, um abraço para o senhor João Kleber, que parou por uns dias para colocar 2 stents no coração e já se recuperou. Caramba. Já tá em casa de volta. Ele passou por um procedimento de emergência, mas já deu tudo certo, já tá em casa, já vai voltar a gravar o seu programa em que mulheres se prostituem para comer cheeseburger, ou mulheres namoram namorados invisíveis, ou pessoas brigam porque, sei lá, são abduzidas por alienígenas. Olha, Pode falar. acontecer. Olha, Pode eu vou. Tem uma saideirinha também aqui. Eu Olha, queria fazer um chique. agradecimento à editora Matrix. Aliás, de uma forma geral, todas as editoras que enviam livros aqui, eu recebi um que chama Puxa Conversa Música, que é idealizado pelo Guarabira, da dupla Sai Guarabira, né? Ou Sá Rodrigues e Guarabira, mais antigamente, ainda os chamados ícones do rock rural brasileiro. E o Guarabira, ele criou esse livro e a Matrix editou, que é bacana. Puxa Conversa Música. São cartões que você puxa um cartão e tem um tema lá, por exemplo. Puxa um aí, Edgar. Que gênero musical fora de moda você acha que poderia voltar à moda novamente? Quer dizer, são perguntas assim simples, aleatórias isso. E que você vai puxando para
estabelecer um tema de conversa ali. Muito interessante, então obrigado a Matrix que me mandou aí, tá certo? E a gente vai ficando por aqui, agradecendo, como O Jay-Z. sempre, o Jay-Z e o prestígio mais importante ainda da sua audiência, você que nos acompanha no Morning Show em imagens e em áudio. Amanhã a gente volta a partir das 10 da manhã. Tchau! Você ouviu o Jovem Pan Morning Show,